Muita paz, muita luz. Boa noite essas pessoas todas que estão chegando, né? Em nome de Kátia, de Roberto, de Nila, eu cumprimento essas dezenas de pessoas que estão chegando. Cumprimento pela mesma forma, deixa eu abrir a rádio, amigo. Cumprimento pela mesma forma, não só as pessoas do canal 7 da Rede Amigo, como a Rádio Amigo Espírita e todas essas bases que estão nos transmitindo. Posteriormente, amanhã, já também vamos divulgar no Facebook, na Rádio Amigo Espírita, na própria Sala Luz no Caminho e, sobretudo, esses internautas que têm a oportunidade de visualizar esse vídeo a posteriori. Então, em nome dessas 30 pessoas aqui do YouTube, eu cumprimento nesses outros canais, pela mesma forma. Então, vamos fazer, meus irmãos e admiradores dessa extraordinária doutrina, vamos fazer uma pequena prece. Ó meu bom Jesus, ó meu bom Jesus, que nos ilumine, nos oriente, nos direcione ao bem proceder. A gente solicita os espíritos amigos, os bons espíritos que nos intuam, né? E que nos clarificam as ideias e que, na verdade, nós aqui, essas dezenas de pessoas, temos como objetivo comum o estudo da nossa doutrina. Doutrina essa de uma certa forma, proporcionada pela Rede Amigo Espírita. A Rede Amigo Espírita tem como objetivo divulgar, instruir e unificar. Quando divulga, instrui, quando instrui, unifica. Hoje nós vamos estudar sobre a escala espírita, e isso está na Revista Espírita de fevereiro. Palmas, nós estamos em Palmas, Tocantins, hoje é 7 de agosto de 2017, meu nome é Décio Naves. Palmas, Tocantins fica no centro do país e constantemente tem sido, vamos dizer assim, objeto de divulgação do Jornal Nacional, sobretudo pelo calor que se faz aqui, né, pessoal? Um calor exacerbado, um calor muito forte. Para vocês terem a noção, enquanto aí em Minas, Rio, sul de São Paulo, o sul propriamente dito, gira em coisas mais normal, 14 a 20 graus aqui, hoje está fazendo 38 graus. Meus irmãos, tivemos pequeno problema nos nossos estudos anteriores, mas sempre fazemos uma sinopse dos estudos anteriores. E os estudos anteriores nós estudamos relativamente ao idiota de Lyon. Ao idiota de Lyon. Então, o que consistia esse idiota? Idiota seria um bobo, uma pessoa esquizofrênica, uma pessoa com problemas neuronais. Kardec chamou-se esta família que acolheu o idiota de o senhor B e a senhora B. E ele, na verdade, a rigor, não falava-se o nome das pessoas para preservar a intimidade. Então, eles, pessoas de bom coração, o senhor B e a senhora B, pessoas de bons corações, receberam em sua casa a idiota de Lyon. Um belo dia, eles ouvem um barulho muito grande no sótão. E chega lá, liga a luz não, a lamparina mesmo, a lâmpada, o lampião, porquanto já existia luz elétrica, mas lá
Boa noite, o Bernadette, em seu nome, eu cumprimento essas pessoas todas que estão chegando. Leonilda, Rosemary. Então, a senhora B e o senhor B chegaram lá no sótão, estava essa idiota, uma moça de 14 anos, contorcendo, gritando, e eles chegaram, pegaram no braço: minha filha, o que está acontecendo? Por que você está assim? Minha mãe acabou de morrer. Minha mãe caiu da escada e acabou de morrer. Pois bem, ora, a mãe acabou de morrer e no outro dia acordaram tudo. Ela acordou até um pouco mais tarde em função dessa noite mal dormida, e passou-se algum tempo e esqueceram do fato. Quando não, uns 3 ou 4 dias após, o que ocorreu? Chegou uma carta pelo correio falando ao senhor B e à senhora B de que a mãe daquela idiota tinha morrido exatamente como a mesma relatou. Pois bem, então o telegrama chegou, eles verificaram e aconteceu efetivamente. Pois bem, outro caso objeto de estudo anteriores foi relativamente uma pessoa em desdobramento percebeu a chegada no porto de Havre, na França, em Paris, de um navio que estava para chegar. Pois bem, recebeu-se o telegrama e a pessoa que estava, ele já sabia antecipadamente o que estava contido no telegrama. Bom, no primeiro caso da idiota de Lyon, naturalmente o espírito de sua mãe, em sonho, em desdobramento, comunicou a sua filha da morte. Evidentemente, nesse segundo caso, houve um desdobramento da pessoa que estava num jardim, sentiu as pessoas desaparecerem e, de uma certa forma, materializou-se no porto. Houve o desdobramento. Meus irmãos, então agora vamos passar aos nossos estudos. Aqui a gente fala que o proibido é não questionar, não perguntar. Peraí, Décio, mas você sabe tudo? Você... Não é esse o caso, é que todos nós somos sabedores e tenho plena convicção e ciência de que alguma coisa que eu não deter o conhecimento pleno, os nossos universitários aí, né, me ajudarão, ou por outra, uma pesquisa mais apurada. Veja bem, meus irmãos. Diferentes ordens de espírito. Isso está na revista de fevereiro de 1858. Um ponto capital na doutrina espírita é a diferença que existe entre os espíritos. Essencial não é menos essencial saber que não pertence perpetuamente à mesma ordem e que, consequentemente, essas ordens não constituem uma espécie distinta. São diferentes graus de desenvolvimento. Os espíritos seguem sua marcha progressiva da natureza. Os da ordens inferiores são ainda imperfeitos. Alcançam os graus superiores depois de estarem depurados, avançam na hierarquia à medida que adquirem as qualidades e experiências que lhes faltam. Então, nós, e mesmo ao centro que você vai, pessoas, não aumenta um nível sequer do conhecimento que ele tinha quando encarnado estava. Parece que estão tendo
um pequeno travamento na internet, mas vamos vibrar para que conseguimos levar a termo este estudo. Então, meus irmãos, observa que o fato de o espírito desencarnar, o fato de passar para a pátria espiritual, local que é o nosso verdadeiro mundo, não aumenta o conhecimento, né? Não aumenta uma vírgula sequer neste conhecimento. Então, longe, e nós não devemos internalizar ou mesmo acreditar que aquele espírito, por desencarnar e determinado médium falar isso ou aquilo que trata-se de verdade absoluta, ele pode estar inclusive fascinado. E Kardec diz que das 3 obsessões simples, fascinação e subjugação, a fascinação, ela é a mais grave. Porquanto você está fascinado, você acredita que aquele espírito comunicante é e tem a verdade absoluta. Mas vai dar certo, Bernadette. Então aí está travando um pouco, mas se Deus quiser vai melhorar. Então, veja bem, meus irmãos. E quando você chega a falar com o médium, e o médium não aceitar, isso é grave. Em continuar mudei nesse exato momento para outra internet aqui. Vamos ver se vai melhorar. Eu estava até conversando com o nosso amigo Zé Aparecido. A nossa internet é uma internet boa, uma internet, mas infelizmente está tendo pico. A net, ela é a cabo. Contratei outra internet da Vivo, 4G, joguei para ela aqui agora. Vamos ver se eu vou ter, se vai ser mais exitosa, né? Se nós vamos ter um desempenho melhor. Marinalva, boa noite, Décio, Roberto, Nila, e em seu nome, Marinalva, eu cumprimento essas pessoas, essas 4 dezenas de pessoas que aí estão. Então, meus irmãos, veja que o fato de aquele espírito estar no plano espiritual em nada melhora, em nada melhora. Por que não melhora? Porque ele vai ter que passar pelos processos evolutivos, e já foi dito, a espiritualidade respondeu a Kardec, se pudermos falar relativamente a um destino, o destino é sermos felizes um dia, sermos espíritos superiores, espíritos dadivosos. Eu trabalho, meu pai sempre trabalhou. Então, esses espíritos crísticos, esses espíritos dadivosos, vão ser co-criadores do universo com Deus. Co-criadores do universo com Deus. Então, nós vamos lá, chegar lá perfeitamente. Jesus, ou Cristo, ele administra o orbe terra, foi o seu diretor, o seu criador, e ele é o nosso guia e modelo. Eu gostaria que vocês... Melhorou, né, Bianca? Eu espero que firma. Eu mudei de uma internet para outra. Eu espero que dessa vez aqui firma. Muito bem. Relativamente ao que nós dissemos de o espírito passar para a parte espiritual e nada melhorar, então, longe de aceitarmos aquilo que o médium fala, não, porque essa psicografia, essa psicofonia, isso aqui é de um espírito X e Y. E
No entanto, nós não podemos duvidar. Ora, gente, o próprio Erasto, um discípulo, foi o discípulo de Paulo de Tarso. Erasto, uma pessoa extraordinariamente inteligente, um dos espíritos que deu a sustentação a Kardec, deu apoio, ele diz o seguinte: é preferível nós rechaçarmos, nós rejeitarmos, nós não acreditarmos em 10 verdades, e olha que, na verdade, não são 9 não, são 10 verdades, do que acreditar numa mentira. Porque quando eu acredito nessa mentira, o que vai ocorrer? Ocorre que eu, por ter uma de liderança, por ter um relacionamento familiar, por ter um relacionamento profissional, por ter pessoas que gostam de mim, e eu ter essa penetração social, com certeza eu vou influenciar pessoas. Então, é por isso que a doutrina dos espíritos é extraordinária. É muito boa, porque pede para você levar ao crivo da razão, pede para você levar dentro da sua racionalidade, questionar, perquirir, colocar em dúvida qual é o nosso princípio maior dentro da doutrina. Fora da caridade não há salvação. Chico Xavier falava, e eu aqui também faço as palavras do mesmo, que se falasse que fora do espiritismo não há salvação, eu não seria espírita. E ele, o próprio Chico Xavier, disse o seguinte: também não seria. Não seria, por quê? Aí está falando que a doutrina dos espíritos, o espiritismo, a doutrina espírita, era a doutrina tudo pura e só ela que efetivamente remetia os homens à salvação. Kardec respondeu dessa forma, Gandhi pela mesma forma, quando foi instado, quando foi inquirido, quando foram perguntado qual a melhor doutrina. Ambos disseram, e disseram assim, de uma forma contundente: a melhor doutrina, a melhor religião é aquela que melhora os homens, aquela que você sente-se melhor. Aquela que você sente-se melhor. E o que é o espiritismo? O verdadeiro espírita é aquele que trabalha diariamente para melhorar suas virtudes, desbastar as arestas, distanciar dos vícios. Então, na verdade, a rigor, o verdadeiro espírita é aquele que está melhorando a cada dia, né? Então e os evangelistas colocaram com propriedade a palavra de Jesus de quê? O mesmo não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Bem-vindo, bem-aventurados os que choram, os humildes, os pobres de espírito, os mansos. Mas desce os que choram. Então o espiritismo faz a apologia do sofrimento. O espiritismo, de uma certa forma, ele eleva as pessoas que estão sofrendo. Ou por outra, os espíritas gostam de sofrer. Que doutrina é essa? Na verdade, não gostamos e ninguém veio para sofrer. Evidentemente que via um planejamento prévio por você mesmo e por espíritos, anjo de guarda, espírito tutelares, espírito tutores, ajudou você, nós a fazer um planejamento. E na verdade, o que ocorre? Estamos aqui e não estamos de férias, não estamos em férias, não estamos aqui
para simplesmente divertir e fazer as melhores coisas e esquecer do processo evolutivo. Falamos no início desses estudos, e aqui estamos estudando hoje a escala espírita, e vamos verificar que a escala espírita são os espíritos dentro de patamares que vão evoluir até os mundos superiores, aos mundos dadivosos. Recordando, e é oportuno que aqui façamos, e a gente pede assim um pouco de paciência, de leniência das pessoas que já sabem. Mas Kardec, pedagogicamente, ele dividiu a evolução, ou dividiu os mundos em 5 etapas. Os primeiros mundos, os mundos inferiores, onde o espírito, ele subjuga a matéria é mais, ele está totalmente vinculado, então o mal supera o bem. Na verdade, para esses mundos, o espírito vive para as suas atividades primárias, dormir, fazer sexo e procriar. Depois dos mundos primitivos, que foram os primeiros mundos, há o nosso mundo. E o nosso mundo é mundo de prova e expiação. Aqui nós podemos vir para provar, para expiar, e, em alguns casos, espírito até de mundos felizes, ou algum espírito superior, vem para um processo missionário. No mundo de prova e expiação, ainda há mais prática do mal do que o bem. Kardec, perguntando aos imortais, e o assessor, ou o espírito que o assistia, disse-lhe, ele perguntou, como? Por que os espíritos que são voltados ao bem não acabam com o mal? Aí a espiritualidade disse-lhe, isso ocorrerá quando os espíritos bons quiserem, porquanto esses são afáveis, são bons, são tímidos, e os espíritos malévolos, os espíritos mais inferiores, são contundentes, são fortes, são audaciosos. Então, quando os bons quiserem, o mal acaba. Porque lá está no Evangelho segundo o Espiritismo, foi dito-nos que o fato de você não fazer o mal, o bem você não está praticando. Por quê? Se você deixa de fazer o mal, olha, se você deixa de fazer o bem e não o faz, o mal você está praticando. Décio, eu já ouvi você falar isso em outros estudos e eu, com sinceridade, não estou entendendo ainda. Eu dou um exemplo que eu costumo dar, por exemplo, Bianca, Helenilde ou Mário Domingos. Eles estão numa determinada praça e tem uma criança brincando, ou próximo a uma piscina, e eles têm condição de ir lá avisar os pais, ou mesmo os pais podem não estar com aquela criança, e falar, ó, não, isso aqui não está certo, ó filho, não brinca aqui. E digamos que esta mesma criança caiu, e lá era um morto, caiu uma fera, o leão, um jacaré, alguma coisa, a comeu, a destroçou, até chegar o socorro, aquela criança morreu. Ora, esses nossos irmãos, a Marinalva, a Bianca, a Helenilde e o Mário Domingos, tinham a oportunidade de fazer o bem e não fez. Entendo a oportunidade e não fazer, o mal nós cometemos. Então veja que não fazer o mal não é simplesmente não fazê-lo na sua
íntegra, é você deixar de fazer o bem tendo condição, o mal você praticou. Então, meus irmãos, é dessa forma. É dessa forma. Então, nós precisamos fazer o bem para debelar o mal. O terceiro mundo é qual? É onde impera o equilíbrio entre os espíritos malévolos e os espíritos bons. É o mundo de regeneração que nós devemos entrar praticamente em breve. Décio, quando? Não existe, e na verdade é bom que se ressalte aqui, meus irmãos e admiradores dessa extraordinária doutrina. Espírito superior, espíritos de luz, não fala data, não diz, ó, isso vai acontecer desta ou daquela forma. Por que Décio não faz? Justamente porque se assim fizesse, estava entrando no nosso mérito, na nossa deliberação, ou por outra, entrando no nosso livre-arbítrio e, de uma certa forma, nos influindo e influenciando. E aonde estaria o mérito da evolução? Por outra, se a sua sobrinha, se a sua neta, se seu filho, aquela pessoa que de uma certa forma você a tutela, ela, por exemplo, está fazendo comum, progredir, né, um curso, na minha época era primeiro grau, médio e superior, né? Então está fazendo um primeiro grau e você faz as tarefas para essa pessoa. Quer dizer, você acha que está fazendo um bem, mas não. Você está cometendo um mal, porquanto você está influindo em seu livre-arbítrio e ela não está aprendendo devidamente. Não está aprendendo devidamente. Então, outro exemplo que eu costumo dar. Se o Espírito chegasse para nós e entrasse no nosso livre-arbítrio, por exemplo, eu estou dirigindo, eu estou nessa estrada aqui, essa estrada é 90, 100, 110, a velocidade, tem uma curva, eu simplesmente não. O meu espírito protetor, o espírito protetor ao qual me tutela, eu vou cortar esse carro, por quê? Se vir outro carro no sentido adverso, no sentido oposto, esse espírito vai me avisar. Então eu entro. Aí, Kardec formulou também esse questionamento aos imortais. Foram contundentes, olha, não pode ajudar, porquanto entra no mérito. Porque é a mesma coisa, meus irmãos. Certas pessoas, e notadamente aquelas pessoas voltadas à materialidade, ou materialista propriamente dito, diz o seguinte: olha, se Deus é bom, soberano, onisciente, justo, ele tem a presciência, ele vai saber que Alice Pinto, Mário Domingo, 1975 Vieira, vai cometer esse ou aquele crime. Ora, gente, se eu tenho a presciência significa eu ver antecipadamente. E para ele não tem passado, não tem presente e não tem futuro. E para os espíritos superior também não tem. Ora, o que vai acontecer? Se ele sabe que o Décio vai claudicar, que o Décio não vai levar a termo aquilo que ele planejou, ele poderia ajudar, e por que ele não faz perfeito? É a mesma coisa. Eu tenho que decidir. Você tem que decidir. Nós temos que decidir conforme aquilo que nós achamos. Porque ele poderia muito bem. É um dos pontos que o ateu, ele bate muito no espiritismo. Que sendo Deus, onisciente, onipresente, ele poderia fazer as pessoas perfeitas. Então, vamos hoje, estamos adentrando aqui na escala espírita, e vamos verificar, desceu a tela aqui um pouco, vamos verificar
essa escala e as gradações espirituais. Né? Vamos, evidentemente que hoje não devemos chegar ao fim. Mas para aí, Décio, pelo que me consta, isso aí é do Livro dos Espíritos, é a questão 100 para frente. Veja bem que nós estamos estudando a revista que é designado um jornal psicológico de fevereiro de 1858. O Livro dos Espíritas, o Livro dos Espíritos foi publicado em abril de 1857, mas ele tinha 501 questão. Nós somos sabedores, que coisa boa, né, Maria Imaculada? Eu fiquei satisfeito porque estava até, e quero abrir um parênteses aqui, conversando com o José Aparecido, e então significa que esse investimento que eu fiz paralelo melhorou a nossa internet. Então, significa que esses espíritos superiores e nesse mundo e trabalhando, né, de forma assim, assessores com Deus, e nós vamos chegar lá, é extraordinariamente bom. Vamos ver isso. Pois bem, depois do mundo de regeneração, são os mundos felizes. O mundo feliz significa que há mais espíritos voltados para o bem do que para o mal, mais espíritos com viés positivo, pendores virtuosos do que espíritos ruins. Ora, tem espíritos malévolos? Tem espírito voltado ao vício? Sim, perfeitamente tem, mas há mais espíritos felizes. E à medida que há esse processo evolutivo, meus irmãos, há também a eterização, há essa matéria, esse corpo que reveste o nosso espírito, ele vai pela mesma forma tornando tenro, tornando etéreo, vai tornando cada vez mais assim, vamos falar, uma fumaça, né? Uma quinta essência. Olha as essências: sólido, líquido, gasoso e radiante, né? Descoberto pelo William Crookes. A quinta matéria nós não conhecemos. E isso está na quinta matéria. Pois bem, o último estágio onde o espírito vai, vamos dizer, estagiar, seria os espíritos dadivosos, são os espíritos anjos, são esses espíritos crísticos. Disse no início dos nossos estudos que o meu pai trabalhou e eu trabalho desde então. Então o trabalho é extraordinariamente importante. Vamos chegar nesse mundo. Ah, Décio, quer dizer que nós vamos ser ainda um Gandhi, um Jesus, uma Madre Teresa de Calcutá? Perfeitamente, perfeitamente. Seremos ainda. E digo mais, e alguns daqui ficarão perplexos, nós ainda vamos administrar, gerir um orbe, um planeta, um mundo. Por quê? Porque nós seremos espíritos dadivosos, espírito como é ou foi Jesus Cristo, porque há 4,5 ou 4,7 bilhões de anos atrás, ele já era um espírito crístico, ele já era o predito, ele era o governador, o nosso guia, o nosso modelo. Então, na verdade, não existia há 4,5 bilhões de anos o Décio nessa condição, a Cátia de Souza, a nossa amiga e irmã Leonilda dessa forma, mas fomos passando por diversos reinos, recebendo a dureza do mineral, aonde coordenamos a matéria propriamente dita, que é envolvida os seus átomos por elétron,
E para que esses elétrons não se chocam, a gente passou por esse reino. Evoluímos mais um pouco, estivemos no reino vegetal, pegando a sensibilidade do vegetal. Posteriormente, pegamos o processo intuitivo e de proteção à própria vida do animal, porque se eu bato de uma certa forma em seus olhos e tendo um vidro à frente, você, para preservar os próprios olhos, você pisca. É instinto de defesa. Pegamos o instinto de defesa no animal para receber o selo da inteligência, da sensatez, da coerência no hominal. Mas aí parou, Décio? Não. Ainda vamos ter no mundo dos divosos os espíritos angelicais. Leonilda Bertolina faz a seguinte contribuição. Foi com cores vivas assim que sonhei com meu filho. Uma menina linda me chamou para entrar. Quando eu entrei, ele estava sorrindo para mim. Tudo tinha cores exuberantes. Maravilhoso. E coisa extraordinária, viu, Leonilda? E essas demais pessoas que estão aí. Na verdade, a rigor, vários dos sonhos são tratativas, são interrelacionamentos, são conversa com aqueles espíritos que Kardec denominou familiar. Familiar propriamente dito, da minha família, ou espíritos que, na verdade, a rigor, são nossos amigos. São nossos amigos, né? Quando fala assim espírito familiar, não significa dizer que são espírito da minha família. Daniel Rosa de Assis. Longe de professor, viu, Daniel? No esforço de nos melhorarmos, por vezes os que se devotam em ser modesto e fazer o bem com desinteresse, não são tão elogiados. Estariam assim entre os bons na escala espírita? Longe disso, Daniel. Longe disso. Evidentemente, eu me lembro aqui agora, Daniel, do nosso inesquecível Alamar Regi. Ele diz que muitos irmãos nos centros, né, chega lá falando baixinho, ó, meu irmão, ó, fulano de tal, naquela prosa, naquela conversa muito próxima aos anjos, e chega em casa, senta, deita, levanta, e muitas vezes tratando o filho, a esposa, ou muitas vezes a esposa tratando o marido. Então, o fato de sermos melhores, mas não com a boca, e sim do coração, naturalmente estamos evoluindo. Aqui, hoje, no nosso mundo de prova e expiação, Daniel Rosa, nós temos, eu diria, desses 7 bilhões aí, eu vou ousar, eu não tenho esses dados, mas eu vou ousar. Eu acho que nós temos alguma coisa, 30%, então uns 2 bilhões de espíritos já regenerados, ou seja, espíritos que estão mais voltados para o viés do bem, espíritos que têm a bondade, né? A caridade em si, que é a beneficência para com todos, indulgência para com o próximo e perdão das ofensas, é a base, é o amor que reveste a nossa doutrina, a doutrina espírita. Muito bem, meus irmãos. Então, essa classificação espiritual, ela ocorre e não ocorre de forma abrupta. Você, ao olhar um arco-íris, você, naquelas cores, o verde, o branco para o verde para o amarelo para o azul, a gente não sabe aonde termina o amarelo, onde começa o verde. Na noite, por exemplo, você não sabe o que é dia e o que é noite. Mesmo é essa escala, a escala espírita. E veja bem que essa escala espírita, colocada pelo pedagogo professor Rivaio, Kardec,
não é uma coisa engessada. Os espíritos, porque na verdade ela é infinita, mas, como eu disse no início dos nossos estudos, ela é de uma forma pedagógica colocada para imprimir um melhor entendimento, para nós entendermos melhores, né? Muito bem. Então, acrescentamos, diz Kardec ainda, está em consideração de que não se deve jamais perder de vista que entre os espíritos, como entre os homens, há muitos ignorantes. Até porque nós somos espíritos. Eu não sou deste. Eu sou o espírito deste, como o Daniel Rosa e o Mário Domingos também o são, e todos nós somos. Nós estamos temporariamente revestidos deste corpo de carne aqui nessa experiência física. E Kardec, ele certa vez perguntou ao mentor que o assistia de que qual é o mais importante dos mundos? Se o mundo material ou o mundo espiritual? O espírito que o assistia disse-lhe: o mundo espiritual, porquanto o mundo material poderia nem existir. Mas para aí, Décio, eu já li ou alguém falou-me. Boa noite, Cati. Tudo de bom para você. Em seu nome eu cumprimento essas pessoas do Canal 7 da Rede Amigo, o Canal Televisão 7 da Rede Amigo, a nossa rádio Amigo Espírita e essas dezenas de plataformas, posteriormente o Facebook, e a série de pessoas, de internautas que vão nos ver e vai nos assistir. Muito bem. Então, veja bem, meus irmãos. Então, na verdade, há no mundo espírita, longe daquele que morreu, é aquilo que nós falamos, não melhora uma vírgula. E tem certos médiuns na casa espírita, ele recebe uma mensagem, por exemplo, aquela mensagem de Bezerra de Menezes, e você fala, não, mas pela literatura que eu tenho visto, lido e ouvido, Bezerra de Menezes não colocaria esse parágrafo, ou mesmo esse adjetivo aqui, mesmo sendo do médium, mas pode descaracterizar o fundo, né? Pode descaracterizar o fundo de sua personalidade, a sua personalidade do Bezerra. Então, eu quero crer que isso aí não é do Bezerra de Menezes. O médium, muito melindrado, chega ao ponto de afastar-se das mediúnicas, afastar-se do centro, afastar dos colegas que, de uma certa forma, estão criticando. E olha que a própria doutrina espírita pede para a gente levar ao crivo da razão, levar, né, a questionamento. E quando o nosso questionamento, e próprio Santo Agostinho, ele, de uma forma extraordinária, quando Kardec perguntou e falando relativamente ao homem de bem, ele formulou um questionamento ao mentor que o assistia. O que faço para melhorar nesse mundo e arrebatar o mal? Ou seja, tornar-me um homem de bem. O espírito que o atendia disse: um sábio da vossa época lhe disse: conheça-te a ti mesmo. E Kardec, ele, de uma certa forma, um pedagogo, uma pessoa de uma síntese extraordinária, ele não ficou simplesmente satisfeito com essa resposta. Ele disse: nós acreditamos no teor desta máxima. Acreditamos que o fato de conhecermos-nos bem vai, de uma certa forma, ajudar-nos a ser melhor hoje e amanhã. Mas a dificuldade está em como nos conhecer cada vez melhor. Aí quem entra? Para responder, aí entra Santo Agostinho. E vocês já observaram que o Espiritismo tem 160 anos, então tem vários
colaboradores, vários espíritas ou espíritos que trabalharam na codificação, que eram padres, que eram freiras, que eram religiosos da igreja. Nós mesmos já fomos muito católicos, já fomos, né? Não só talvez nessa existência, como em outras. Aí Santo Agostinho disse o seguinte: faça o que eu fazia quando entre vós estava. Eu levava a minha razão ao crivo da minha mente e colocava, fazia um questionamento de mim para mim próprio. O que eu tinha feito de bom? Alguma ação que eu fiz, se a outra pessoa tivesse feito para mim, eu estaria feliz? Por outro, se Jesus agora, ou algum espírito superior chegasse e me perguntasse o que eu queria, eu teria condição de responder a contento? Eu teria condição de responder a contento? E mesmo se você tiver dúvida, converse lá. Está falando, converse com um amigo, converse com uma pessoa que de uma certa forma entende mais do que você. Mesmo que não entende, é oportuno, é sensato, é racional que você ouça. Porquanto em você ouvindo, você vai jogar com os seus conceitos, com os seus conhecimentos e traçar uma linha melhor. Quer ver, meus irmãos, o tanto que é racional e isso é verossímil? Ora, se você está em dúvida, relativamente a uma negociação, se você está em dúvida com relação a uma decisão que você vai tomar com a sua cunhada, com seu filho, com seu marido e vice-versa, o marido com a esposa, e você está em dúvida, ao aproximar-se do seu sono noturno, do seu sono, faça uma oração. Ó meu Senhor, meu bom Deus, Divino Mestre Jesus, meu Espírito, anjo da guarda, aquele que de uma certa forma me direciona sempre ao bem proceder, eu estou querendo implementar isso aqui. Meu filho está querendo fazer um curso, por exemplo, lá na Irlanda. Ele deve ou não? O que me sugere? Eu solicito que tenha algum sonho, tenha alguma... E muitas vezes nós não lembramos, olha a dádiva, não lembramos de termos sonhado, de termos interagido com esse espírito familiar. O que aconteceu com a nossa amiga, que ela relatou há minutos atrás, que vendo essa paisagem aqui, lembrou de que ela sonhou com seu filho e teve um relacionamento. Então, você vai ficar impressionada ou impressionado. Você vai ter essa ajuda, você vai ter essa tutela, você vai ter esse direcionamento. Vocês acham que quando um cientista, ou mesmo qualquer pessoa, descobre determinada situação que estava lhe corroendo a mente, lhe estava, de uma certa forma, trazendo algum transtorno, pode e deve, em muitos casos, tratar-se de uma intuição, de uma inspiração de um espírito. Você falou duas palavrinhas interessantes aí, intuição e inspiração. Vamos diferenciar o que é intuição de inspiração? Intuir é quando o meu espírito, em aspas, né, porque eu sou espírito, ele, por exemplo, em sonho, outro espírito fala para ele e ele, ao acordar e estar aqui no corpo, materializa aquilo que o espírito intuiu.
E a maior parte das inspirações que a gente fala no centro, a maior parte daquilo que você ouve, trata-se de inspiração. O Espírito pode estar aqui do meu lado esquerdo, direito, ou, ó, Décio, fala isso, fala aquilo. Cristiano Botelho mesmo, ela lá de Fortaleza, ela, quantas e quantas vezes nós somos inspirados por dia. Por isso que, na verdade, a rigor, Kardec fala que todos são médios. São médios porque aquele que sofre uma influência qualquer de um espírito é considerado um medianeiro. Aí vem aquela conjunção, né? Todavia, segundo o nosso amigo Simão Pedro, a história começa aí. Porque quando você fala mais, todavia, e você é conversando com a comadre, com o compadre, olha, o Décio é uma boa pessoa, mas, quer dizer, a prosa vai realmente começar a vir. Aí Kardec diz, todavia designamos médiuns, aqueles que têm essa manifestação física de forma contundente, ou seja, direto. Tem, então aí sim, mais raros são as pessoas que da mesma não tem rudimento. Ora, quantas vezes, Cátion, alguém telefonou para Cátion, ela foi lá no telefone, foi ao telefone e ela pensou na pessoa, era aquela pessoa. Quantas e quantas vezes, domingos, ao apitar a campainha ou bater em sua porta, foi lá abrir, era aquela pessoa que estava. Então, nesse aspecto, você está sendo inspirado, não é a intuição, né, meus irmãos? Então, a intuição é um sonho, a inspiração é o espírito ali, na hora. Muito bem. Os das segundas categoria caracteriza pela predominância do espírito sobre a matéria. Então, os espíritos imperfeitos, que é os mundos imperfeitos, né, que nós falávamos, está na última escala. São os espíritos imperfeitos que têm ainda, ou quase toda, né, os degraus a percorrer. Caracteriza pela predominância da matéria sobre os espíritos. Então, é aquilo que nós falamos. Esses espíritos vivem, ou estão na carne, para satisfazer as suas necessidades básicas. Sexo, alimentar e dormir. Já os da segunda classe, que são nós, já caracteriza pela predominância do espírito sobre a matéria. Ainda, ao morrermos, que não é a desencarnação propriamente dita, há muito espírito ainda vinculado à matéria. Porque todos têm um processo perturbatório, um processo de perturbação ao morrer. Mas para aí, Décio, agora mesmo você falou morrer, por que você não falou desencarnar? Nós espíritas não falamos que quando morre desencarnamos? Não. Algumas pessoas podem ainda não saber essa diferença. Morrer e desencarnar. Morrer é quando o corpo cessa as suas atividades biológicas. Você coloca o estetoscópio no coração, não há o batimento, olha a pupila da pessoa está dilatada. Ou seja, as suas correspondências celulares, as suas células estão mortas. O desencarnar é quando o espírito, aliás, o perispírito desliga do corpo propriamente dito. E esse desligamento não ocorre com a morte física. Pode ocorrer, entretanto, que determinada pessoa morreu e esse espírito fica vinculado ao corpo pelo perispírito ali meses, anos, né? Até séculos, vendo o seu corpo degenerar, os cabelos acabar, porque a última coisa que acaba, né, são os cabelos. Eu, infelizmente, não os tenho mais. O caixão é de tal, mas tem pessoa tão endurecido o coração
que após acabar-se tudo, fica vinculada aos bens materiais, a chácara, a fazenda, vendo os filhos muitas vezes gastar aquela herança, e ele fica estarrecido, fica com a dor no coração. Ah, não, Décio, mas o espírito, ele tem dor no coração. Olha, ele ainda está vinculado à matéria. Ele muitas vezes chega aí, o pessoal, né, chorando, falando. Por isso que nós, sobretudo os espíritas, por acreditar não, que nós não acreditamos, nós temos certeza da existência da outra vida, né? Vida nós temos só um e várias existências. Então, o espiritismo matou a morte. Por termos certeza que não iremos morrer e a evolução continua, e só assim, desta forma, a gente pode justificar um Deus justo, bom e dadivoso, é que nós acreditamos nesta outra vida. Leonilda Bertolino faz a seguinte contribuição. Neste sonho, eu me lembrei que estive naquele lugar e a menina me respondeu: você já esteve e vai voltar, porque será ela que me disse. Isso eu gostei de ouvir, e isso da menina enquanto o meu filho sorria. Veja bem, Leonilda Bertolino Pereira e demais irmãos, o que pode acontecer? Talvez o seu filho não estava ainda em condição de fazer essa comunicação contigo, foi permitido pela espiritualidade superior e assessorado por um espírito familiar, que fizesse essa manifestação. Porque, na verdade, meus queridos irmãos e admiradores da doutrina espírita, e quando eu digo admiradores, é porque pode muitas vezes aqui ter pessoas de outra religião e admira, gosta da filosofia, da ciência espírita, né? E a gente, hora nenhuma, quer fazer prosélito, né? Fazemos prosélito, ou seja, não, vem para aqui, para o espiritismo. Longe disso. A religião, e Kardec mesmo respondeu, conforme tivemos a oportunidade de falar, é melhor aquela que efetivamente te completa. Aquela que efetivamente te completa. Muito bem. Então, meus irmãos, vamos para a segunda tela. A nossa segunda tela a nossa segunda tela, deixa eu ver aqui, relativamente os caracteres gerais da escala espírita. Então aqui agora, meus irmãos, nós vamos entrar, verifica, na verdade é só essa aqui agora, caracteres gerais. Terceira hora, caracteres gerais, predominância da matéria. Justamente, nós vimos que seria esse o nosso mundo. Espíritos impuros podem ser divididos em 4 grupos principais. A 9ª classe, espírito impuro, são inclinados ao mal e deles fazem objeto de nossas preocupações. Essa tabela está essa tabela, meus irmãos, está no livro dos Espíritos, a partir da questão 100. Mas por que nós estamos falando aqui? Porquanto, na época, ainda não tinha sido editado. Foi editado o livro dos Espíritos em 1857, 17 de abril, com 501. E a Revista Espírita, ela é um jornal também psicológico, onde Kardec serviu como fosse um laboratório. Aquelas questões, vamos dizer, mais polêmicas, aquelas questões que geravam mais dúvidas, o que ocorreu? Ocorreu que ele
quando tinha dúvida, além de passar pelo Conselho Universal dos Espíritos, e o que é isso, Décio? Esse Conselho Universal dos Espíritos era pôr sobre a égide, levar ao conhecimento de um medianeiro aqui de Paris, lá da Inglaterra, dos Estados Unidos, dos arrabaldes de Paris, Lyon, por exemplo. Então, um assunto que levava algum questionamento e sofria muitas vezes crítica, ele recorria a 8, 9, 10 médios diferentes. E o fato de recorrer a esses 8, 10 ou 9 médios diferentes e em lugares distantes, distintos, o que ocorre? Aí legitimava. Então, é considerado, nesse caso, o Conselho Universal dos Espíritos, né? O conselho é a manifestação de vários médios, né? Mais de 5, 6, ou em alguns casos até 10 médios, diferentes em situação, falando a mesma coisa. Então Kardec, ele foi muito lógico, ele foi muito conciso, ele foi muito pedagogo, né? As coisas foram acontecendo, e nós estamos aqui falando relativamente ao espiritismo primitivo. Hoje, no Brasil, tem uma pessoa que eu diria assim, é um pós-doutor, fez pós-doutorado em Kardec, o nosso irmão Cosme Massa. E, inclusive, quem quiser fazer alguma pesquisa, é na Kardecpédia. Tudo gratuito, né? Muito bem. Damos sequência, pois. Então, esses espíritos nesses mundos, eles têm uma intuição de Deus, mas não compreendem. É como um cego de nascença, né? Ele não sabe a luz, ele não entende, não pode definir a luz. Ele tem uma vaga memória. Nem todos são essencialmente maus. Alguns há mais de leviandade, de inconsequência e de malícia do que verdadeira maldade. Por que existe o mal? E por que, na verdade, o Espírito quer que nós patinemos, a gente não sai do lugar? Porque ele nos obsidiando e nos fazendo que fiquemos em seu patamar evolutivo, a gente vai ficar mais tempo e ele não ficará só. Mas você pode, através dos estudos, através da fé, através da caridade, através da introspecção do próprio Jesus, que é um extraordinário espírito de luz, e vários outros, modificar os seus atos, ou seja, jogar para dentro de si virtudes e distanciar-se dos vícios, você evolui. Você evolui. E é dessa forma que há a evolução. Então, vamos evoluindo sim, até chegar no mundo da divós. Então, aqui, meus irmãos, esses espíritos impuros estão muito distantes da imperfeição. O observador atento frequentemente encontra em suas comunicações, mesmo imperfeita, a confirmação de grandes verdades ensinadas pelos espíritos superiores. Então, quando nós estamos numa mediúnica e a pessoa, mas não, eu estou aqui, eu dou passividade, espírito de assassino, é espírito suicida, é esse espírito, né? Mas aqui Kardec está falando, nós aprendemos muito relativamente a essas situações relatadas. E se você pegar o Livro dos Médiuns, que são 66, classificada por Kardec, comunicações, lá tem comunicações de suicidas, tem comunicação de espíritos medianos, tem comunicação de espírito extraordinariamente evoluído, espírito de luz, né? Então, Décio, mas por que não põe só a comunicação dos espíritos evoluídos? Não, porque dentro
da própria estultice, dentro da própria comunicação, vamos dizer, malfazeja, nós temos viés, a gente encontra especificidade nessas comunicações que vai nos direcionar ao bem proceder. Vai nos direcionar ao bem proceder. Alice Pintos, boa noite, tudo de bom. Podem ser divididos, vamos ver essa outra tela aqui agora, meus irmãos. Essa outra tela aqui, essa outra tela, que seria dos espíritos, veja bem aqui, podem ser divididos em 4 grupos. Vamos ver esse grupo, qual a divisão que foi feita nesse grupo. Muito bem. Eles, como espíritos, dão conselhos pérfidos, insuflam, diz Kardec, a discórdia, a desconfiança, e tomam, né, todas as máscaras para melhor nos enganarem. Esse quê? São os espíritos impuros. Num determinado estudo, e não vai ser hoje, você vai verificar que nós vamos estar enquadrados num desses espíritos, numa dessas categorias. Mas qual a finalidade desse estudo? Extraordinário. Necessário se faz estudar para você vendo o erro, você vendo os malefícios, você vendo e sentindo as coisas ruins que aquele espírito faz, você naturalmente está ou vai ficar na defensiva ou fica com, vamos dizer assim, armas para debelar o mal. Armas para debelar o mal. E foi nos dito que o verdadeiro espírito, é aqui oportuno ressaltarmos e repetirmos, é aquele que é melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. É a cada dia você aparando as arestas, é a cada dia você jogando para dentro de si, né, a bondade, a virtude, e distanciando o vício. O verdadeiro espírito não é aquele puro, não é aquele bom. Então é o caboclo que está sofrendo, é o caboclo que está lamuriando, é o caboclo que precisa, é o caboclo que sabe das dores dele. Os seres vivos que animam, quando estão encarnados, são inclinados a todos os vícios que engendram as paixões vis e degradantes. E são um espírito impuro, né? A sensualidade, a crueldade, o embuste, né? A hipocrisia, a cupidez. É a sorte da avareza, são avaros mesmo. Faz o mal pelo prazer de fazê-lo, o mais frequentemente, e muitas vezes sem motivos, e pelo ódio ao bem. Quase sempre escolhe as suas vítimas entre as pessoas honestas. Porque é muito importante escolher a vítima e a pessoa honesta, porque digamos que o Décio é uma pessoa honesta. Que coisa boa, Leonildo. Isso aí, a Leonildo agradece os estudos. A gente fica, de uma certa forma, regozijado. Isso é uma responsabilidade, Leonildo, para que nós estudamos mais, né? Porque estudamos cada vez mais e a gente fica satisfeito quando uma pessoa tão somente mude alguma ação em função daquilo que falamos. Então, na verdade, vamos ver essa oitava classe hoje. Aí vamos deixar para o próximo, para os próximos estudos. Então veja bem, essa quinta tela aqui, oitava classe dos espíritos, são os espíritos impuros também, né? Espíritos levianos, são ignorantes, malignos, inconsequentes e zombeteiros, imiscuem-se em tudo, respondem a tudo e sem importar com a verdade. Então vejam vocês que ele mete o bedelho em tudo. E não está aí nem pela verdade, né? Não está aí se isso é ou não verídico, né? Ou não é verossímil, é verdadeiro ou não.
Então, essa é a oitava classe. Essa classe pertence aos espíritos vulgarmente denominados de duende, ou duendes, os gnomos. Tinha uma atriz global, que na verdade nós não vamos, aqui eu não vou relatar o nome, ela diz acreditar, hoje já não está mais na Globo, acreditar em duendes, que tinha vindo em duendes, tinha relacionado com duendes. Cristiane Botelho faz o seguinte: Décio, nós temos certeza de saber quando sonhamos com bons espíritos? Porque a gente pode sonhar com um espírito que não é, não é bom. É a mesma coisa, foi perguntado. Esta mensagem psicografada ou psicofonada é de um bom espírito? Será que isso não é de um falso profeta? De um embusteiro? De um espírito que quer me direcionar ao mal proceder? Foi respondido a Kardec que você deve ler, verificar a mensagem, tanto escrita como falada, e ver se o fundo da mensagem te remete ao bem proceder, te remete aos atos bons. Porque se não for um espírito dadivoso, se não for um espírito bom, um espírito familiar, digamos, mais evoluído que a gente, você lê a primeira vez, você passa ao crivo da sua razão, você leva a outra pessoa, o que vai acontecer? Ele vai pecar num determinado ponto. Ele vai pecar num determinado ponto. Pecar como? Alguma coisa ali, ele está preocupado mais com a forma. Uma frase, uma palavra, duas ou três palavras que você vê, não, desta forma não me está me remetendo ao bem. Então, pode sim. Então você deve, Cristiane Botelho, Cristiane não, Cristine, desculpe, tá? Cristine Botelho, você deve verificar, questionar, colocar aquele princípio do Erasto, né? Perguntar, questionar, perquirir. E de São Francisco também. Muito bem. Então, meus irmãos, e finalizando, então essa classe de espírito vulgarmente era designado por doentes, né? E parece mais do que outros apegados à matéria, e são realmente apegados à matéria, e representam ser os agentes principais das vicissitudes dos elementos do globo. Mas o que é isso dessa? Vicissitude dos elementos do globo. Porque somos sabedores que Deus, ou os espíritos felizes, os espíritos superiores, precisam desses espíritos para implementar essas vicissitudes que ocorrem no globo. Por exemplo, como uma enchente, como um tsunami, como alguma coisa. Mas Décio, então o próprio espírito superior está fazendo alguma coisa que está provocando a morte de um senhor, de um velho, de uma criança? Isso é uma coisa injusta. Injusta, meus irmãos, sobre a nossa ótica. Injusta sobre a nossa avaliação. Porque nada na natureza, nada advindo de Deus é injusto. Aquilo que para você aparece ou parece ser injusto agora, até uma própria doença, vamos dizer um câncer, um assassinato, aquilo que nos parece injusto agora, você futuramente vai verificar que na verdade a rigor foi necessário. A gente estudava o Livro dos Espíritos em 11 de setembro, quando lá no centro, Bezerra de Menezes, onde eu sou membro. Hoje eu não sou um trabalhador mais do centro, mas eu ainda sou membro. Nós estávamos, eu era o coordenador dos estudos lá, do Livro dos Espíritos, e aí falava-se dessas tsunamis, dessas enchentes, dessas coisas que ocorrem para muitas vezes até dissipar
esses miasmas pestilentos, essas bactérias, no caso de um tsunami, né? Aí ele falou lá, olha, Décio, esses dois aviões que bateram na Torre Gêmea, lá nos Estados Unidos, quem pode nos afirmar que, na verdade, lá estava desenvolvendo, digamos, alguma bactéria, alguma coisa para ser lançado, e houve. Então, num primeiro momento, a hora que a gente verifica e faz a avaliação de que os dois aviões disseminaram 2.400 pessoas, ora, se Deus é justo, se Deus é bom, se Deus é criador de tudo, é a inteligência suprema e primária e criadora de todas as outras, permitiu que isso acontecesse? Quem somos nós para falar que o mesmo é injusto? Então, tudo é no seu tempo. Maria Imaculada faz a seguinte participação. Baliza a compreensão de uma mensagem ser verdadeiramente de um espírito superior, se ela em nada contraria as obras básicas. Ótimo. Se não contrariar as obras básicas, e mesmo, olha, gente, quando a gente fala, não é porque nós somos espíritas, nós somos do cristianismo, nós somos cristianos e acreditamos na evolução, na reencarnação, acreditamos em Jesus, etc., que nós somos o bambambam, não. Há, por demais, espíritos e pessoas ateias, cientistas, pessoas que trabalham nesse mundo, inventaram vacinas e, através do seu invento, foi possível debelar uma série de pessoas. Tem pessoas que não acreditam em outras existências, não acreditam em Deus, no entanto, são pessoas boníssimas. Nos Estados Unidos mesmo, várias pessoas fazem doação material que ajudam dezenas de pessoas, centenas, milhares nesse mundo, para não falar nesses médicos sem fronteiras. Ora, são pessoas até, várias delas, que não acreditam em Deus. Estão fazendo caridade? Sim, caridade material. Aí você pode falar, mas Décio, na verdade estão fazendo caridade daquilo que não lhe faz falta. Pode, não vamos entrar no mérito, mas faz-se bem. Então, nós temos que internalizar. Nós temos que internalizar que há e temos plena consciência e convicção de que há muitas descrentes, há muitas pessoas que não acreditam em Cristo, em Deus, etc. E são pessoas extraordinariamente, vamos dizer, espírita, né? Espírita até. Maria Imaculada, Emmanuel advertiu a Chico que, se em algum momento ele dissesse algo que contrariasse o Evangelho de Jesus, ou Kardec, que ele, Chico, ficasse com Jesus e com Kardec. E, na verdade, isso ocorreu, e ocorreu de uma forma assim, bastante forte, bastante contundente, né, Maria Imaculada? Foi na época que estava psicografando obras de André Luiz, e André Luiz fez um estágio, vamos dizer, com Chico, de 3 anos antes de começar a psicografar, propriamente dito. E aí o que ocorreu? Ocorreu que estava havendo muito crítica, e inclusive irmãos espíritas falando que o Chico estava materializando por demais o mundo espírita, que lá ao morrer a pessoa andava de ônibus, tinha trólebus, tinha cavalo, tinha lago, águas verdes, precisava alimentar, etc, etc, casamento, né? Aí Chico até parou, quando Emmanuel, André Luiz, em desdobramento, o levou ao nosso lar, em desdobramento. Foi a época que ele deparou com televisão de plasma, aquelas antenas que hoje a gente vê, né, de televisão virtual, etc.
Então, meus irmãos, eu gostaria, porque nós vamos dar sequência nesses estudos, mais um encontro, muito embora eu aqui quero lhes pedir um pouco de paciência, porquanto vários de vocês têm um conhecimento maior do que muitos, mas eu, e conversando com o José Aparecido e com as pessoas que faz, vamos dizer, a Rede Amigo Espírita, e você também o faz, pediu-nos que falássemos também as coisas por demais simples, né? Ah, não, mas a equipe lá já está entendendo, são pessoas que a gente vê, né? Com conhecimento muito, mas a gente tem que, muitas vezes, da parte vestibular. Aqueles que pegaram o copo d'água, nós vamos solicitar a fluidificação. Nós vamos solicitar a fluidificação do mesmo, pedindo o amoroso Mestre Jesus, Chico Xavier e Maria Santíssima em Espírito, que fluidifique essa água, que balsamiza, altere as moléculas constantes desse hidrogênio, constante dessa água, e torne um remédio. E, ao tomarmos com fé, ou darmos à pessoa a qual nos é cara, ela, através do merecimento, através da vontade divina, vai receber as bênçãos. Se você não pegou a água, não tem problema. Pode, a posterior, ir lá na geladeira, pegar a água e, de uma certa forma, tomar com muita fé, e dê para essa pessoa, que ela vai receber os benefícios conforme o próprio merecimento. Amo a doutrina espírita e amo todos vocês que aqui estão nos dois planos de existência. E você, internauta, que vai ver esse vídeo depois, abraço a todos e um beijo, abraço de várias voltas e um beijo em cada coração. Tome com fé esta água, muita luz e paz.